Fala galera, tudo bem? Começando mais um Ice Talks e hoje aqui ao meu lado, dividindo a mesa, um entrevistador inédito. Ele que faz parte da nossa equipe, mas normalmente está atrás dos bastidores, mas que é super amigo nosso e vai dar peso hoje para a mesa. Dani, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para a galera. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui junto com o Dani, junto com o nosso convidado e espero estar somando aí para a equipe. Hoje vamos ver se como entrevistador me saio bem também, né? Com certeza, Dani, não tem erro, você é super gente boa, tenho certeza que o papo vai fluir bastante, que vai ser uma bênção. E hoje, pessoal, um convidado de peso, literalmente, forte, grande, militar, super gente boa, ele, nosso amado e querido pastor Sérgio Augenbake. Acertei o nome, pastor? Augenbake, isso aí. Foi quase. É difícil esse nome. É difícil. Pastor, muito obrigado por ter acertado o nosso convite. Tenho certeza que o papo vai ser uma bênção, que o Espírito Santo flua através da sua vida. E vamos deixar rolar. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu, pastor, irmão. se apresenta um pouquinho para a galera de casa, para quem está nos assistindo, falar um pouquinho da sua trajetória. Amém. Quem é o senhor? Amém. Eu sou o Sérgio Abreu Augenbake, conhecido como Capelão Augenbake, né? Capelão Augenbake porque eu faço a capelania. Então, o que é a capelania, né? Para falar, capelão, o que é o capelão? A capelania começou na Primeira Guerra Mundial com os bispos, né, e arcebispos da época. Eles davam suporte na guerra para os militares. Então, encorajamento, aconselhamento e assistência religiosa para os militares. Isso eram os católicos. A Igreja Católica enviava-os, né, e eram civis. Já na Segunda Guerra Mundial, já foram criados os capelães militares, aonde foram os católicos e os protestantes, né, que eram os pastores. Então, dividiu ali na Segunda Guerra Mundial. E aí, de lá para cá, começaram os capelães a atuarem, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, né? Então foram espalhando pelo mundo. Tanto que tem aquele filme famoso que fala até O Último Homem, que ele era um médico. Sim. Né? Só que ele fazia o papel do capelão. Legal. Sim, se vocês relembrarem esse filme, né, ele fazia o papel do capelão, porque ele orava, ele não quis estar matando ninguém, então ele não queria pegar na arma, vocês lembram? Sim. Era muito legal, ele fez o papel do capelão ali. Não, esse filme é sensacional, não sei se você já assistiu, Dani, mas é um filme que ele transparece uma imagem muito bacana, só que assim, quando você fala de capelão, primeiro, eu acredito que você ingressou no Exército, depois surgiu esse desejo. Como é que foi essa transição para se tornar capelão? Eu ingressei no Exército em 1990, né? Aí saí, eu fui fazer a teologia, né? Eu tive encontro com Cristo em 97, aí eu fui fazer a capelania, fui fazer a teologia. Aí estudei teologia, tudo. Aí fui fazer aquela capelania básica que todo mundo faz, que é a capelania hospitalar, né? Aquela básica. Sim. Aí eu fiz e vi, assim, não senti o chamado ali, né? Foi mais toque de campainha, não foi um chamado, né? Aí fiz a capelania depois militarizada. Porque eu falei, quem sabe um dia, eu amo tanto o Exército, eu amo tantas forças militares, quem sabe um dia, sei lá, isso pode me servir para alguma coisa. Estejais preparados, né? E tudo que fazer para a honra e glória de Deus. Então, a gente tem que estar preparado. E aí eu me capacitei, né? Fui me preparar fazendo esse estudo de capelania militarizada. Passou-se um tempo, o comandante Coronel José Paulo, grande Coronel José Paulo na época, um amor de pessoa, chamou. Eu estou sabendo que você é capelão, você não quer ser o nosso capelão efetivado, o nosso capelão aqui, né, no 2º Batalhão de Polícia do Exército, da onde eu já tinha servido. Sim. Aí eu falei, comandante, o senhor está realizando um sonho meu. Que legal. Né? Aí eu lembro que ele falou assim, quando você puder, você começa, né? Eu falei, agora. Ele, não, o dia que você puder. Eu falei, agora. Eu creio que foi isso que pegou, né? Aí eu saí dali e já comecei, fui me apresentar para os comandantes de companhia, você sabe bem, você militar também sabe, né? Então fui até lá, me apresentei tudo, e de lá até hoje, já vão fazer quase 10 anos, estamos aí todo ano fazendo esse trabalho, cuidando, aconselhando, encorajando e dando assistência religiosa ecumenicamente. Sim. É uma curiosidade que
que eu tenho, acho que até o Dani também, eu queria saber de você, como é que é esse seu trabalho de capelão dentro do exército? Assim, porque a gente sabe que não tem nos hospitais, mas no exército, assim, eu acho que seria algo diferente, né? Até porque a gente está numa mesa aqui que os três sabem como é. Então, o senhor deve lidar com várias pessoas, vários tipos de problema, e eu queria saber do senhor como é esse dia a dia de um capelão. O dia a dia é assim, tem o capelão castrense, que ele é concursado pelo exército, né? E tem o capelão voluntário. E eu faço parte do capelão voluntário. Então é um missionário dentro do batalhão, onde eu fui chamado para ser exercer essa função, esse chamado de Deus. Ali, os militares que estão com dificuldades psicológicas, estão tristes, estão de moral baixa, como nós falamos, né? Estão abatidos, chegam até a minha sala, ou por eles mesmos, ou por algum comandante de companhia ou de pelotão que plotou, que sentiu que a pessoa não estava bem e falou para a pessoa, vai lá conversar com o capelão. Ou algum deles chega e fala assim, eu poderia conversar com o capelão? E aí eles vêm até a minha sala. Aí na sala eu sento com eles, aonde eu falo para eles, aqui você pode ficar à vontade. Aqui você não vai tomar clicada, como a gente fala, né? Não vai tomar bronca. Aqui eu quero que você se abra. E a palavra mágica é, aqui você pode chorar, mas não dá 2 segundos. Começa a descer a cachoeira. Porque quando a gente fala em questão de militar, normalmente são homens mais sérios, duros, eles não são de demonstrar sentimentos, então quando eles têm essa oportunidade de chegar, seja de livre e espontânea vontade ou indicado, é muito importante esse momento. E como você atrela isso à palavra do Senhor? Porque eu acredito que esses momentos são fundamentais para plantar semente ali no coração daquela pessoa. Eu procuro entender o contexto da pessoa, como ela chegou na sala, o porquê que ela chegou na sala. Então, qual o contexto que a fez ir até a sala? Legal. Descobrindo, ou a pessoa compartilhando, e eu afundo, cavocando qual é o contexto, eu vou aconselhá-la, eu vou encorajá-la com a Bíblia. Sim. Então eu abro a palavra de Deus e vou passeando pela Bíblia, encorajando ela com a palavra de Deus. Eu falo, olha, para nós sairmos desse problema, todos nós temos que crer em Deus. Nós temos que caminhar com Deus, porque é Deus que nos dá força para sair desse problema, é Deus que nos capacita. Porque a capelania, o mundo lá fora, ele está assim. O problema de vocês é de vocês. Eu já tenho os meus. Eu não quero saber do problema de vocês. Verdade. Eu quero o meu. Então, tchau para vocês. A capelania / cristianismo, né? Eu creio que é assim. Os problemas de vocês, a partir de hoje, começam a ser meus também. Vamos juntos resolvê-lo. Isso eu creio nisso. Então eu uso a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder, ela cura, ela convence, ela transforma. Eu não tenho o poder de transformar alguém. Eu não tenho o poder de orar para alguém mudar, alguém ficar bem, alguém ser curado. Mas não é o meu poder, mas é a minha vida através do poder de Deus. Sim. Aí sim, aí a gente cura, a gente sara, a gente fala, a gente transforma. Sim. Mas não somos nós que transformamos. É Deus que nos usa. Eu costumo dizer que eu sou uma mula, que o Papai do Céu monta em cima, chicoteia e fala, vamos. E muitas vezes eu quero ir para o outro lado. Ele fala, não, é para cá que você tem que ir. Eu acho que, assim, esse trabalho de capelão é um trabalho muito importante dentro do Exército, porque, por exemplo, eu servi num quartel onde era um quartel de hospital, né? E lá existiam psicólogos, só que esses psicólogos, como a gente estava trocando uma ideia aqui nos bastidores, eles eram fardados, né? Então eu acho que ainda não tem aquela quebra de parede que tem com um capelão. Porque um capelão tem aquela... Você se sente mais à vontade, porque ele não está fardado, então você sente a liberdade de contar. Isso que você falou é muito legal, muito interessante, porque assim, os capelães castrenses usam a farda. Os voluntários não, né? Tem alguns voluntários que usam, né? Eu não uso, porque é uma estratégia justamente, porque se eu tiver fardado, eles vão
ter essa visão Bloqueio, de um repente. bloqueio de Ah, falar, parede, pô, eu vou né? lá tomar bronca, ou sei lá o que ele vai fazer. Meio receoso. E ele se sente igual. Sim. Então ele falou, eu vou lá. E você falou do HMASP, né, do hospital, a capelania, ela também, ela dá assistência para os militares, não tem idade nenhuma, qualquer idade, né, lá é dos 18, então a maioria são os recrutas que estão chegando no ano, né, que sente a pressão de ser um militar, então ele fica apavorado. Sim. E temos também os soldados antigos, que também têm os seus problemas. Então, quais as dificuldades lá? Então, assim, a pessoa pensa em tirar a vida, e um jovem com 18 anos, 19 anos, 20 anos, com um fuzil na mão, com a pistola na mão, se tiver com problema, vai fazer besteira. Sim, sem dúvidas. Então, entra lá o capelão para abraçar esse guerreiro nesse momento, né, esse militar nesse momento, e dizer que a vida tem valor. Que a vida ela é maravilhosa porque Deus deu a vida por nós. Porque não é para ele tirar a vida. Se ele tirar a vida dele, o problema que ele acha que está tendo agora só vai piorar. Com certeza. Não vai resolver. Então eu explico espiritualmente o que é tirar a vida, qual a consequência de tirar a vida, que aí nós vamos para a concorrência, Sim. nós vamos pegar o elevador para baixo, nós vamos lá parar lá embaixo, né? Então eu explico espiritualmente o que é. Então tudo entra a palavra de Deus, tudo entra a Bíblia e falar o valor de entender que Cristo deu a vida por nós, que aquela cruz de Cristo, né, quando Cristo dá a vida dele por nós, ele fez isso para que nós não tiremos a nossa vida, de tão importante o amor que ele tem por cada um de nós. Então eu tento inculcar no coração e na mente dele que existe um Deus que ama e ele não deve tirar essa vida. E aí eu vou nos hospitais, né, fazer a capelania quando tem alguém acidentado, alguém doente. O capelão também ele dá assistência religiosa para a família. Quando eu vejo que tem uma família que está com dificuldade, eu vou até a casa do militar. E também assistência social, como cesta básica, como roupa, né? Às vezes tem lá alguém que está passando uma necessidade na família, nós ficamos sabendo, e a gente vai até a casa da pessoa e dá a cesta, ou entrega sem ninguém saber, nem, né, que a mão direita não saiba. Sim. Não, eu acho sensacional, e quando você para prestar atenção, Dani, na história que ele vem contando, você vê que tem uma construção, e não só por conta do cristianismo, esse amor à vida, mas você fala com carinho, com amor. Dá pra ver que quando você tá falando desse trabalho, o olho chega a brilhar, que é algo realmente que você sente. Então, eu acredito que até quem vai estar nos acompanhando, assistindo, queria saber um pouco de como foi seu encontro com Cristo, para você chegar e ter hoje esse amor pela vida, essa gratidão, e para estar exercendo o seu propósito. Quando a gente entende o amor de Deus por nós, não tem como não amar as pessoas, né? O versículo-chave que eu entendo de capelania, quando Mateus escreve: tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, tive nu, me vestiste, estive preso, me visitaste. Senhor, mas quando que eu fiz isso? Quando fizeste por um dos meus, você está fazendo para mim. Então, isso não é só capelania, isso é cristianismo. Certeza. E aí, quando eu vim de uma vida, eu não tive disfunção familiar, porque muita gente usa um pouco a desculpa da disfunção familiar para falar da vida. Ai, minha vida é assim porque lá no meu passado, na minha família, eu tive isso, né? Então a gente começa a usar desculpas querendo tapar o pecado, Total. né? Então, e se vitimizar disso, né? Então eu falo, eu não tive nenhum, eu fui muito bem educado, com 2 pais maravilhosos, que eu louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus pelo meu papai, minha mamãe, meus irmãos, louvo a Deus mesmo, sou apaixonado por todos. Meu pai não é mais vivo, mas está na glória, né? E assim, eu teve uma época da minha vida que eu sempre fui muito arteiro. E aí a arte de molecagem que todo mundo saudavelmente faz,
eu acho que foi me fadigou de fazer aquela arte normal, de tocar campainha e sair correndo, de quebrar vidraça. Buscar coisa nova. E eu fui buscar coisa nova, só que coisa ruim. Então eu fui para sexo, droga e rock and roll. Então me afundei mesmo nas drogas, me afundei na bebida, me afundei mesmo no mundo. Isso com quantos anos? Puxa, eu com 11 anos eu comecei a fumar maconha. Caramba, bem cedo, né? Sabe o que é isso? Querer entrar em grupo. Se sentir aceito. Amizades, se sentir aceito. Porque eram pessoas que tinham 16, 17, 18 na praia e eu, em vez de fazer amizade com as pessoas certas, eu fui fazer amizade com esse aí e quis... Que era a galerinha da galerinha hora. E me achava, eu sou o super-herói porque eu fumo maconha. E sendo que é o contrário, o super-herói não fuma maconha. Né, o esperto, né? Que eu quero, quando eu falo super-herói, eu digo esperto. O esperto não faz coisa errada, né? O esperto, ele foge das coisas erradas. Total. E eu fui totalmente ignorante porque eu não conhecia a palavra de Deus. Porque se conhecesse, né? Enfim, se bem que a gente não pode falar muito bem isso, porque tem gente que conhece e vai, né? Porque o problema não é conhecer a palavra de Deus, é ter intimidade com Deus. Essa é a questão. Porque Deus, eu creio que Deus não gosta de religiosidade, Deus gosta de intimidade. E quando a gente vive uma religiosidade, a gente não está próximo de Deus, a gente está próximo da religião. Sim. E a religião não salva, não cura, não santifica e não dá vida eterna. Mas Jesus cura, santifica e dá vida eterna, né? Salva. Amém. E aí eu fui para o mundão mesmo, e aí para encurtar, em 1997, eu quero sair de casa para viver a vida sozinho, o rebelde sem causa, né? E fui fugir de casa e fui querer morar sozinho. Aventura, vou morar sozinho. Agora eu vou ter meu espaço, Vou minha ter meu liberdade. espaço, eu fazer o sou que o eu cara, quero, eu sou mais esperto, meus pais não são, eu que sou espertão. E aí eu me encontro largado, destruído, né? Para resumir, né? Já arrebentado, porque aí eu fui para drogas mais fortes, bebida. E aonde eu tenho um encontro com Cristo, em 1997, a Igreja Batista de Londrina, a primeira Igreja Batista de Londrina, com o pastor Glênio. Rapidamente aqui eu vou falar, eu fui para lá, desculpa, eu fui para lá, comprei uma locadora para ir para lá. Não precisava, né? Era só ir, né? Sim. Não, comprei uma locadora para abrir uma locadora lá. Por que não abriu em São Paulo? Mas eu creio que teve tudo um propósito. Sim. com E certeza. ali eu montei a locadora, mas acho que eu funcionei 10 dias só. Depois não consegui abrir, porque doidão, como é que vai abrir o negócio? Tem Não como. abre, não funciona. E aí eu fechei, guardei tudo. Aí passou um bom tempo. Eu entrei naquela igreja quando um amigo meu, eu estava de shorts, estava de bermuda, eu gostava muito de bermuda, né? No verão é gostoso usar. E eu estava de bermuda, amigo meu falou, vamos na igreja comigo? Eu falei, vamos, passo aí tal hora. Eu falei, tá bom. Aí eu sempre tive fé em Deus, num Deus vivo, nunca tive fé num Deus pregado no madeiro. Sempre tive fé em Deus vivo, mas não tinha intimidade com ele. Aí ele falou assim, eu passo lá. Aí passou. Aí ele chegou, a primeira coisa que ele falou foi assim, você vai de shorts? Eu falei, toca aí, senão eu fico. Aí ele foi. Irmãos, cheguei na porta da igreja, sentei, a igreja grande, sentei num lugar onde tinha uma pilar que o pastor lá, ele não tinha como me ver, não tinha. Tanto que ele nem enxergava quem estava lá no fundo. E ele, a primeira frase que ele fala, boa noite, não importa como você veio hoje, se você veio de terno, se você veio de calça ou se veio de shorts, importa que você veio para buscar Deus. Olha que forte. Esse amigo meu me olhou e falou, me perdoa. E na hora eu não me toquei, né? Nem lembrava que eu estava de shorts. Eu falei do quê? Ele falou, pô, te falei do shorts. Eu falei, esquenta a cabeça. Eu nunca fui de esquentar com essas coisas. Aí aquilo me pegou. Depois, né? Na hora não, mas depois eu falei, uau. E eu não sabia orar, até hoje não sei, né? Porque eu falo com Deus, eu não, né? E aí eu virei para Deus e eu lembro, eu falei, papai, eu não aguento mais essa vida, ficar vivendo nada, e eu quero ir embora daqui, quero voltar, eu tenho essa locadora, e quero vender e partir. Resumindo hoje, se fosse, eu não sabia como falar com Deus naquela época, mas resumindo hoje, se for de tua vontade,
né? Que eu vá embora, o Senhor realize o milagre, sei lá, né? E aí fui dormir. Acordei no dia seguinte, 8 horas da manhã, um japonês bate na minha porta, toca a campainha, eu vou atender. É aí que estão querendo vender a locadora? Aí eu falei assim, cara, acho que o amigo meu falou. Eu falei, mas eu não falei pra ninguém que eu tava vendendo a locadora. Falei, bom, ele deve ter falado, aquele que me levou na igreja. Aí eu falei, ele falou, aceita dólar? E pegou as notas de dólar. Eu falei, aceita. Aí eu comecei a carregar, ajudei a carregar a locadora. É muito louco, quem ouve isso não acredita, é uma coisa doida, mas foi aí que eu tive encontro com Cristo. E a gente coloca, era um massaveiro, eu não lembro a cor, era um massaveiro, colocamos na massaveiro. Eu morava numa rua que era uma reta, sei lá, de 1 quilômetro e pouco, para depois sair na rodovia. E aí, ele entrou dentro do carro, ele ligou o carro e saiu. Foi o tempo de eu olhar para aquele dólar e lembrar da oração que eu tinha feito na igreja. Muito rápido. E aí, fecho minha mão e olho. Não vejo o carro. Eu olhei e falei, esse cara deve ser meu vizinho. Não é possível, porque é 1 quilômetro. Não tem como, né? Olhei, que nem maluco, fiquei olhando casa por casa. Falei, rapaz, a droga acabou comigo, né? Tô viajando aqui. E nada do carro. Hoje eu acredito, cara. Deus mandou o anjo, Deus mandou alguém ali, meu irmão, para mostrar para mim, ó, eu escutei tua oração. Que encontro sensacional. Eu provei, eu tô te provendo. Vai? Quer mudar de vida? Vai. Crê em mim e vai, que eu vou te prover. E às vezes para ter essa mudança de chave tem que ser algo meio radical, assim, fora da curva. Pra mim tinha que ser impacta radical, muito. porque se fosse negocinho na igreja, não, esquece. Continuar. Levanta a mão e vem aqui, nada contra isso, pelo amor de Deus, Sim. mas assim, ia estar até hoje lá levantando a mão. Pelo momento que o senhor estava passando, né? Pô, afundado. E Cara. aí, daquele dia eu entendi que Deus realmente não é pregado do madeiro, nem de prata, nem de bronze, nem de ouro, nem de lata, é um Deus vivo, ressurreto. Glória a Deus. Amém. E olha que sabedoria, porque é uma coisa que me chama muita atenção, que a gente já discutiu em outros episódios, o Dani está aqui de prova, o qual nível de intimidade e sabedoria o pastor tem que ter à frente da igreja. Porque foi uma simples palavra que ele falou, não importa o jeito que você está vindo. Porque durante muitos anos, muito tempo, a igreja ficou presa, né, nessa religiosidade que acabou, em vez de trazer as vidas, afastando. Perfeito. E o testemunho que isso foi, porque pode parecer um ato simples, não, é o jeito que você veio, mas ali você pode ter se sentido abraçado, tanto que o seu próprio colega lá já falou, bicho, tô olhando pra aparência, mas o que Exato. importa é a vida, né? E o quanto que isso de lição, porque o senhor se tornou pastor também. Como chegou nesse processo e o quanto que isso é importante hoje? Eu não sei se o senhor pastoreia a igreja ou não, falar mais um pouquinho como é que esse processo até se tornar pastor. Então, não pastoreio igreja, vamos dizer que eu sou um evangelista, né? Um missionário. Nesse ano que eu voltei de Londrina para São Paulo, eu fui direto para uma igreja. Primeira igreja, continuei morando sozinho porque arrumei 2 Rottweilers, né? Aí minha mãe falou, não dá no apartamento 2 Rottweilers. E aí eu tive que alugar uma casa e eu procurei uma casa perto de uma igreja. E aí Deus me levou a encontrar uma casa do lado da igreja. Que legal. Igreja Batista da Fé. Um pastor, ele foi um dos tradutores da Bíblia Revista e Atualizada. Que legal. Ele era professor de grego, hebraico, aramaico. E aí o filho dele era co-pastor, né? Ou comissionário, porque ele ainda não tinha feito o teologia. Ele falou, aí eu fiquei frequentando lá uns 6 meses e o filho dele falou, ano que vem eu vou fazer teologia, vou fazer palavra da vida. Eu falei, rapaz, não sei o que é, mas eu vou também. Senti no coração, vamos embora. Fui na onda, lá em Atibaia. Durante 4 anos, eu fiz o seminário Palavra da Vida. O filho dele, no 1 ano e meio, desistiu, não foi mais. Um outro camarada que ia com a gente também não desistiu. A gente em 3, 4 pessoas no carro para revezar. Todo mundo abandonou e eu continuei. Que benção. Aí terminei Palavra da Vida. Aí eu fui fazer mais uns 3, 4 seminários. Servos de Cristo, Batista da Esperança, Batista da Joaquim Távora. Eu comecei a fazer um monte. Aí fui estudando, aí fiz vários cursos, aonde eu fui depois fazer a capelania.
E aí, de alguns anos para cá, Deus tem me usado. Aí, há quase 10 anos atrás, vamos dizer que assim, a gente pastoreia o quartel, né? Então, todo mês tem culto ecumênico lá, né? Onde Deus me usa para ministrar lá o culto ecumênico. E há 3 anos, mais ou menos, Deus tem me usado para ministrar para moradores de rua, que são tirados da rua para ir para uma clínica de recuperação do pastor Fabrício. Casa Refúgio, maravilhosa. E ali eu ministro para eles todas as terças-feiras à noite. E eu digo que eu tenho aprendido muito com eles. Eu não vou ensinar, eu não ensino nunca em lugar nenhum. Pelo contrário, eu só vou aprender, como eu estou aqui aprendendo com vocês hoje. E aqui, pastor, é legal que você falou isso. Até, Dani, a gente tem um trabalho aqui na igreja que é muito legal, que chama Amor de Rua, né? Que é um projeto que toda semana sai distribuindo comida para os moradores de rua. Aos sábados também tem café da manhã. E eu não sei se o Dani já participou, eu já tive o privilégio de participar. E é algo muito impactante, porque eu falo assim, é quando a gente sai da nossa bolha religiosa, entre aspas, assim. Sim. Você sai do seu cotidiano, você vai para o seu trabalho, para a sua família, para a igreja, tem casa, tem comida, é muito gratificante. Cara, às vezes você vê a pessoa ali numa situação de rua, vulnerável, com frio, mas ela com carinho, com amor, recebe aquilo com um desejo, assim, a palavra de Deus, uma oração. Teve um que foi entregar marmita e falou, não preciso nem dar comida, mas faz uma oração. Você vê que o desejo, às vezes, é de quem mais precisa. Sim. E outra coisa que me chamou a atenção, às vezes quem mais precisa, compartilha. Porque você chega na pessoa assim, vai entregar marmita e fala, não, já comi hoje, pode pegar e dar para outra pessoa. Então, não sei quanto que esse projeto transformou a vida do senhor, mas eu tenho certeza que são histórias fantásticas. Se você puder contar uma pra gente, algo que te marcou bastante. Tem transformado até hoje, eu sei que vai continuar transformando. E teve um dia, talvez primeiro ano, primeiros 6 meses, não sei, não vou lembrar a data correta. Eu estava sentado um pouco antes de começar o culto. E aí eu procuro sempre sentar junto deles. Não sento no banco diferente, nada disso. Né? Procura onde está o burburinho lá que eu vou. E eu gosto, chego abraçando todo mundo. Legal. É muito legal. E aí um deles falou assim, capelão, sabe onde você está sentado? Eu falei, no meio dos meus irmãos queridos. Não, isso aqui é ex-PCC, esse aqui foi ladrão de banco, esse aqui ficou 20 anos preso. Eu falei, então eu estou no lugar certo. Então é por isso que eu estou aqui. É aqui mesmo. E abracei eles. Né? Depois daquele dia eu fui chegando, e cada dia mais fui sentindo mais abraçado por eles. E 2 deles, um já saiu, se recuperou, não sei mais o paradeiro dele, mas esses 2 hoje trabalham como colaboradores lá no local. É muito legal. É muito legal. E você falou algo de estar na rua que eu aprendi realmente, quando a gente lê a palavra, que a gente vê Jesus abraçando o outro. Então, quando ele abraça as pessoas, a maioria delas eram da rua. Sim. A maioria era mendigo, né? Do poço, o aleijado, o outro. Se olhar o contexto, eles estavam vivendo na rua. A mulher do fluxo de sangue, ela vivia na rua, e fora a rua, ela vivia fora da cidade, fora da sociedade. Então elas deviam cheirar mal, elas deviam estar mal vestidas, estavam, né? Com certeza. E Jesus abraçava. Então você vê isso na Bíblia e você vê isso nos filmes. The Chosen fala muito. The Chosen é a Bíblia andando, né? É bem legal. É maravilhoso. E uns anos atrás, eu estava andando lá perto da minha casa e eu não tenho vergonha de falar isso porque Deus me ensinou. Amém. Tinha um mendigo e eu desviei dele para passar, para não... por realmente, mendigo, né? E ali Deus pegou comigo. Deus falou, volta e senta. Eu falei, Senhor, és tu, Senhor? Volta e senta. Aí eu falei, cara, mas pai, tá fedido. Ué, você não quer ser cristão?
significado da palavra cristão significa pequeno Cristo, imitador de Cristo. E você vai ficar pagando de cristão aí e vai passar reto? É? Tá bom. Tomei uma pancada. Voltei. Deus queria falar comigo. Sim. Não é que ele vai falar isso com todo mundo, não é isso? Deus queria falar no meu íntimo. Sentei do lado daquele camarada. Falei para ele, pô, irmão, posso sentar do seu lado? Pode. Ó, eu não tô com dinheiro aqui para tirar. Ele falou, mas eu não pedi dinheiro para você. Recebeu outra já. Já tomei mais uma. Eu falei, pô, Deus, hoje tá assim. Aí comecei a conversar com ele. Eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, o que te fez ficar na rua? Ele falou, eu falo 3 línguas. Eu era engenheiro. E eu comecei a beber socialmente. Quando eu vi, eu já estava enfiado na bebida. E eu comecei a brigar com a minha mulher. Minha mulher chegou uma hora que não aguentou, me mandou para fora de casa. E eu não voltei mais, eu já estou há 20 anos na rua. E eu sei que a gente começou a conversar e eu falei assim, posso te abraçar? Abracei ele e falei, Jesus te ama. Ele virou para mim e falou assim, eu creio. Porque se eu não morrer até hoje, porque existe algo maior. Quando ele falou algo maior, eu falei, agora é a hora. Aí eu entrei falando de quem é Deus, esse algo maior que ele estava procurando. E posso falar para vocês, chorei com ele e eu saí de lá. Eu me senti a Sadraque, Mesaque e Abednego quando entraram na fornalha e não saíram cheirando, não saíram nada, nem queimado, nem cheirando. A gente fica perto de um churrasco, sai cheirando. Sim. E eu não senti um cheiro. E quando eu passei por ele estava fedido. Mas quando eu saí, eu não senti. E eu abracei ele, fiquei do lado dele, orei com ele, chorei com ele. Saí sem cheiro. Aí eu falei, Deus queria falar comigo ali. Era o próprio Deus ali, né? Era o próprio Deus. Não voltei depois para saber se o mendigo continuava lá ou se era Deus, porque para mim não precisava de prova, né? Deus, ele não precisa fazer prova para a gente, né? Deus, ele é em toda a essência. Então, desse dia eu aprendi a entender a vida do morador de rua. Então, as situações deles lá, muitos voltam para a rua. Recentemente, nós fomos resgatar, Deus nos usou para resgatar, né? E uma pessoa que ficou um tempo e saiu. Aí eu fiquei muito triste. O irmão dele é escritor e fez um livro sobre ele. Eu devorei esse livro em 15 dias, 10 dias, eu li o livro todo, 270 páginas, eu li. E aí, eu não sou de ler, hein? 270 páginas para mim demora uns 10 anos. E eu li em 15 dias. Porque quando você conhece a pessoa, você começa a ler, você começa saber a viajar ali, sim, entender, né? E ele foi internado mais de, 15 vezes. Aí eu entendi por que ele não ficou de novo. Só que ele pôde aceitar Jesus. Então eu falei, se ele estiver na rua e morrer, tá salvo. Entendeu? E aí eu comecei a entender que falei, pai, porque antes você quer ser Deus. Você quer que ninguém saia daquela casa. E hoje eu entendo, não. Deus quer que nós falemos as boas novas para eles, as notícias, o evangelho, e que se arrependam e que confessem o Senhor. Depois, é com Deus. Sim. Então hoje eu tenho aprendido a chegar lá e realmente pregar o evangelho. Amém. E não ficar com mensagens de coach. Coach gospel. Sabe? Nada contra isso, mas eu tenho que falar da salvação, eu tenho que falar puro, né? Evangelho puro, porque amanhã ele não pode dar, a próxima terça que eu for, ele pode não estar lá. Sim. E aí eu vou ser culpado disso. É legal que você fala com propriedade, não é? Porque a gente vive numa era midiática, de internet, onde as pessoas querem ensinar tudo, acham que sabe de tudo, mas de fato ela não vivencia aquilo, de fato ela não sai na rua. E qual que você acha que é a importância de você realmente viver aquilo que você prega? É bíblico, sim, mas quanto que isso dá propriedade no dia a dia para você? O ID. Quando a gente entende o ID, eu não tive ninguém que falou de Jesus para mim, eu não tive ninguém que me socorreu, eu não tive ninguém que falou sai das drogas, eu não tive ninguém que falou para de beber, eu não tive ninguém. Então na verdade eu fiquei sozinho nessa. E eu sei o quanto foi difícil. Quando eu entendo o ID, vai, né, e saia e faça o ID, e vá,
eu imagino, primeiro eu vejo o sacrifício de Deus na cruz, aquela dor, tudo aquilo que ele sofreu. Cara, se eu ficar sentado num banco, eu não estou fazendo valer a pena aquilo lá. Não que Deus precise de mim, pelo amor de Deus, não é isso. Deus nunca vai precisar de mim. Mas é tão prazeroso você abraçar alguém chamado de improvável pela sociedade, mas que Deus chama de filho. Bem isso. Essa é a diferença. Né? Porque eu também fui chamado de improvável. E um dia eu entendi que Deus me chama de filho, nos chama de filhos. Não sim. importa o que fizemos, onde estivemos, quem fomos, o que fazemos, o que falamos. Deus, ele perdoa. E aí eu vou, 2 versículos que eu amo de paixão, amo todos, mas 2 que eu acho assim, que todos nós precisamos entendê-los, mastigá-los e ruminá-los. 1 João 8 e 1 João 9. 1 João 8, não existe ninguém sequer que não cometa erro. Fato. E aí pula para o 9, mas se cometer, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar, te limpar e te tornar mais branco do que a neve. Amém. Não está bem assim, né? Mas colocando para a linguagem de hoje, né? O contexto, para as pessoas que estão nos vendo entenderem, né? Sim. Então, esses 2 versículos é fantástico. Então, assim, o que eu falo para eles é assim, irmãos, fiquem em paz. Você cometeu erro como eu também, como todo mundo comete. Mas ainda há chance, ainda há oportunidade de viver o 9. Você viveu o verso 8, mas você pode viver o 9, perdão, você pode viver o 9 se você quiser. Benção. Pode viver o 9, vamos viver esse 9, estamos juntos para viver esse 9. Posso te falar de como é esse 9? O Deus que faz o 9 realizar, né? Pode realizar na sua vida o verso 9. Você pode ser perdoado, você pode ser purificado. E aí você começa a ser tornado, a ser chamado de filho. Não vos chamamos mais de servos, chamamos de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo está lá, ó. Amém. O servo imagina. O diferencial é a gente, por exemplo, o senhor se colocar no lugar daquela pessoa e mostrar para ele, eu já passei pelo que você passou, eu já estive no 8 e agora eu tô no 9, eu tenho no versículo 9. Isso. Entendeu? Então eu acho que isso é um diferencial, porque às vezes as pessoas elas olham pra gente e acham que a gente é aquilo, é tudo certo, a gente não teve problema, e a gente mostra que, ó, eu já passei por isso, já passei por aquilo, mas Deus me perdoou, Deus me trouxe pra cá, Deus me fez ser o que eu sou hoje. Então eu acho que isso é legal, o seu testemunho, para poder passar para essas pessoas onde o senhor trabalha nesse ramo. Tudo começa na oração do Pai Nosso, que todo mundo sabe. Verdade. Pai, ele fala o quê? Que a gente tem que perdoar para que Deus nos perdoe. Sim. Perdoe as nossas ofensas, como tem. Cara, se eu não perdoar, se eu não amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo. A tarefa árdua. Se eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Exato. E outra, o nosso foco não pode ser terreno. O nosso foco tem que ser espiritual, tem que ser na glória, tem que ser lá em cima, olhando para onde nós vamos e não para onde nós estamos. O que nós estamos é consequência para onde nós vamos. Sim. Então eu tenho que focar lá na glória para viver aqui na terra. Eu tenho que viver na terra como se fosse no céu. Assim na terra como no céu. Nos dai hoje. Pô, é agora, vou viver o céu. Eu falo que eu já vivo o céu. O céu já começa aqui. Certeza. Pô, Dani, que papo sensacional, cara. Sabe quando você tá tão entretido assim que você não vê o tempo passando, tá um papo dinâmico, bacana. Então, capelão, a gente vai para um breve intervalo aqui. Durante o intervalo você vai acompanhar toda a programação da nossa igreja que vai estar passando. Nos siga na rede social, siga o capelão também. Amém. E a gente já volta, galera. Amém. Glória a Deus. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais?
Toda segunda-feira, saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. Voltamos, pessoal. Dani, ainda tem bastante coisa pra gente abordar. O papo tá rendendo, tá fluindo bastante. E como eu conheci ele? Pra quem não sabe que tá assistindo em casa, eu trabalho com a filha dele, com a Julinha, e ela chegou um dia falando, a gente tava falando a respeito de igreja e tal. Ela falou, pô, meu pai é uma bênção. E, cara, ela fala com tanto orgulho, é legal de ver que ela brilhou. Ah, meu papai é incrível, é legal e tal. Falei, contando a história dele, que era capelão do exército e tal. Falei, me passa o Instagram dele, deixa eu dar aquela stalkeada. E a gente vê que o senhor é super engajado nas redes sociais, tá sempre postando um vídeo, uma frase motivacional. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. A rede social, Deus me deu esse privilégio, né, e essa estratégia de usar a rede social para evangelismo, né? A rede social hoje, ela é boa, se você souber usar e aonde você souber clicar, né? Porque tem muita coisa ruim e muita coisa boa. Como eu sei que tem gente que deve ver meus vídeos e fala, nossa, coisa ruim. Normal, tudo bem, não tem problema. Mas a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas. Então eu creio que está dividindo algumas juntas e medulas por aí, segundo a vontade de Deus. E eu não uso para mostrar aquilo que eu estou fazendo, nada contra isso, cada um, mas eu gosto de palavras encorajadoras com fundamento bíblico, né? Então, mesmo que eu não esteja falando um versículo bíblico, mas eu sempre uso o nome de Deus, sempre uso... Tem fundamento. Um fundamento, né, ou um contexto. Mas eu gosto muito de usar passagens, mensagens, né, algumas mensagens curtas, bem rápidas, para poder falar. E eu gosto, é gostoso, porque você vai praticando aquilo que você vai estudando. E isso aí, ele nasceu, vamos dizer assim, de uma frase que Deus deu há muitos anos para mim, que chama Resgatando Soldados Feridos. Legal. E aí eu entendi esse ministério, Resgatando Soldados Feridos, e há tempos atrás estava resgatando soldados feridos nessa rede social. E aí, sei lá, acho que mexendo para cá, mexendo para lá, trocando, eu coloquei prontos para cumprir a missão. Legal. Né? E eu acho que eu me identifiquei mais com... eu me acostumei com resgatar os soldados feridos, né, e coloquei prontos para cumprir a missão, que é o que é missão dada, missão cumprida, que se fala, né, nas forças militares, e é o que Deus dá a missão para nós. Qual a missão? Cuide, vai amar, vai abraçar, vai perdoar. A minha oração todo dia é, Pai, que amanhã, né, ou a oração da manhã, de manhã, eu falo que hoje eu ame mais, o Senhor me ensine a amar mais que ontem, o Senhor me ensine a perdoar mais que ontem, o Senhor me ensine a abraçar mais do que ontem. Porque eu sei que eu posso melhorar todo dia.
Então a rede social é para alcançar pessoas que eu não posso estar olho a olho, tete a tete. Sim. Então, e eu pensei em já desativar algumas vezes a rede social, e é impressionante. Toda vez que eu falo, Senhor, cansei, não vou mais, vou desativar, cansei. Sei lá, ou no mesmo dia, alguns dias depois, vem uma mensagem no direct, que bênção. Minha vida, o pensamento que eu estava mudou depois que eu ouvi seu vídeo, pessoas que eu nunca vi. Portanto que eu deixo aberto justamente para alcançar pessoas. Cara, que sensacional. Dani, e é um pouco até do que a gente estava conversando antes, porque algo que eu acho lindo, assim, é o real propósito. Qual é a real motivação que a gente faz as coisas? Sim. É o que eu falo, se uma vida for edificada e alcançada, já valeu a pena todo o esforço. É lógico que a nossa parte humana, muitas vezes ela, não, quero que eu tô fazendo um trabalho legal, eu tô me dedicando, eu quero que chegue a muitas pessoas, a gente fala até um pouco disso no podcast. A gente pensa nisso, no engajamento, na questão dos seguidores, e até algo que a gente estava conversando aqui agora nos bastidores, que a gente estava comentando, que a gente não sabe quem que vai assistir a pessoa que vai assistir em si, mas a gente pode transformar, tá usando isso aqui para transformar uma vida. Jesus pode encontrar uma vida, e o senhor tá usando o Instagram como uma forma de ferramenta. E a gente sabe que também tem a parte espiritual, que as forças malignas muitas vezes vão tentar nos desanimar, jogar tristeza, às vezes um comentário negativo, os famosos haters da rede social, e que a gente pega num dia mais abalado, mas a importância de persistir, porque a gente fala, a vida está sendo alcançada, tem um propósito que vai além do nosso cansaço, né? Você falou algo que eu tive uns tempos atrás, nós, na época da pandemia, um pouco antes da pandemia e da pandemia, eu chamo de 01, né? A minha amada, inclusive, a minha amada está aqui conosco. Nos assistindo aqui. A dona Vânia, te amo, meu amor. Ela é fundamental na minha vida, não só por relacionamento amoroso. Ela é fundamental pelo coração e por quem ela é, pelo amor dela, pela pessoa que ela é. É uma pessoa incrível, fantástica, vocês vão conhecer mais dela e vocês vão ver e vão concordar comigo. Porque o coração dela é maior que o mundo, né? E realmente cristã de verdade. A essência, né? Ela é linda, maravilhosa. Claro que isso você olha, você fala, pô, linda, maravilhosa. Mas o que me chamou a atenção nela foi o coração. E o quanto ela é maravilhosa e o quanto ela faz isso por amor a Cristo. Também. Que ela reflete isso nas pessoas, que é o amor a Cristo. E nós tínhamos conseguido, ela sempre tem contato com muitas pessoas, então consegue muitas doações. E teve um dia que nós estávamos com muitas cestas básicas, muitas para distribuir. E na época foi o comandante Coronel Zari, que é nosso irmão, nosso amigo, fantástico, um camarada, assim, sensacional. É um irmão muito genial de pessoa. Não tenho palavras para descrever, é genial. E eu tinha colocado todas armazenadas na minha sala. E assim, quase ficou até o teto. E aí, nós tiramos uma foto e eu em cima das cestas, sentado, falando que nós, agradecendo as pessoas que tinham doado e que nós iríamos fazer a distribuição, papapá. Então, sempre quando eu recebo algo, eu sempre agradeço. Eu faço um vídeo agradecendo a pessoa e falando que vai para tal lugar. E quando eu distribuo, eu não filmo eu distribuindo. Eu filmo que já foi distribuído. Sim. Mas nesse dia eu filmei eu falando, porque só estava eu. Então eu coloquei o celular e falei. Você acredita que falar assim... sei lá, umas palavras fortes e falar assim, lá, colocando o pé onde os outros vão comer. E a cesta básica, quem sabe, ela tem... envolvida por vários, não é um plástico só, são vários plásticos camadas. E depois tem vários plastiquinhos. E ele veio falar. Na hora você pensa o quê? Vou torcer o pescoço dele. Mas você fala, mas Jesus, nós somos crentes, né? Não, mas automaticamente eu falei, me perdoa, irmão, realmente, né, poderia não ter feito isso. Mas
olha, tem plásticos, expliquei tudo, mas realmente, me perdoa por ter escandalizado, próxima vez não irei fazer isso. Pronto, acabou. Eu estou falando isso porque você falou das coisas. E a parte espiritual que você falou. Quantas vezes tentaram derrubar eu e ela? É verdade. Quantas vezes tentaram separar eu e ela? Pessoas que vieram trazendo o meu passado à tona para tentar derrubar o nosso relacionamento. Com invejas e não aceitando o nosso relacionamento, queria nos separar, e realmente a gente viu que era espiritual. A sabedoria dela é muito grande, porque se fosse outra talvez tinha... E ela venceu isso, soube lidar como ninguém, e a gente nós nos fortalecemos com isso. Que bênção. Aonde o inimigo falou, cara, dancei, tentei, mas não consegui. Mas tudo isso porque Deus tem um propósito. Amém. E eu e ela, nós começamos assim. E conforme nós fomos nos conhecendo, nós fizemos isso aqui. Então, a gente está assim por quê? Porque a gente está apontando para cima. Se nós andássemos assim, já teria feito assim. Mas começamos assim e fizemos assim, não tem mais como alguém separar a gente, não tem como derrubar isso. A gente está apontando para cima. Eu não estou apontando para mim, ela não está apontando para ela, nós não estamos apontando um para o outro, nós estamos apontando para Deus. E Deus está unindo a gente. E já espiritualmente já tentaram derrubar o ministério. Cara, isso é uma luta que trava, que principalmente eu acredito que nós, como os cristãos, conhecedores da palavra, a gente sabe que sempre que a gente se posiciona para fazer algo do propósito de Deus, ainda mais quando eu tenho um chamado, vem um levante muito grande, porque, novamente, afirmando aquilo que o senhor falou, não é que Deus precisa da gente, mas o inimigo, ele sabe do potencial que a gente tem na mão de Deus, bem canalizado, cumprindo o propósito, ele fica furioso. Perfeito. E ele vai tentar deturpar, vai tentar de alguma forma atingir, jogar desânimo. Então, essa união, tá com essa comunhão, seja com o seu cônjuge, com a sua família, com sua igreja, seu ministério, é fundamental para nesses momentos da adversidade. Pô, Dani, quantos levantes já veio que a gente, no momento lá de irmandade, chega, chora um com o outro, conversa. Que bacana. Porque, cara, o fato de muitas pessoas que nos assistem acham que a gente é cristão, que a gente é o super-herói, que a gente está imune a tudo, que a gente não passa por problema, que até o senhor tem mais experiência, já passou por diversas situações, os ministérios também, as causas que apoiam. Falar um pouco dessas adversidades e como persistir, seguir. Olha, cobertura espiritual. Sem cobertura espiritual, a gente enfraquece, né? E muitas vezes a gente não tem cobertura espiritual de alguém. De líderes, às vezes, né? Às vezes, a maioria das vezes tem. Mas eu sei que ela me cobre espiritualmente, né? Sei de algumas pessoas que me cobrem espiritualmente. E nós temos que estar íntimos de Deus e andando nos caminhos de Deus. Somos falhos, pecadores. Eu sou falho e sou pecador. Mas toda vez que eu vejo que eu estou indo para Tarsis, fugindo de Nínive, eu falo, peraí, vai dar ruim. Deixa eu voltar. Eu não tô seguindo o propósito. O azimuth, como a gente diz no quartel, né? O azimuth é o norte, né? Aquele norte que a gente traça para chegar naquela localidade. Então eu falo, eu estou errando. E eu não é que eu não devo errar. Quero errar? Quero. Posso errar? Posso. Mas devo errar? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Queriam ir para a fornalha? Não. Podiam fugir da fornalha? Sim. Dá uma dobradinha, depois limpa. Ninguém viu. Eu, joelho, imagina, tá limpo. Quem falou que eu dobrei o joelho? Mas eles deviam? Não. Com vontade? Tinham. Mas o que eles falaram? Se nós vamos ser livres da fornalha ou não, não sabemos, mas esse joelho só se dobra perante o Deus de Israel. Uau! Muito forte.
Aí quando eu me encontro numa situação difícil de ministério, eu falo assim, dá vontade de pular fora, dá vontade de sair, ou alguém que tenta alguma coisa, mas você fala, cara, posso, quero muito, né? Ou até para um pecado, ou até para um erro grande, quero, posso muito, mas não devo. Porque esse joelho só se dobra perante Deus de Israel. Eu não vou dobrar esse joelho para uma outra mulher, eu não vou dobrar esse joelho para uma vontade da carne, eu não vou dobrar esse joelho por um dinheiro, eu não vou dobrar esse joelho por um emprego. Olha, vou largar o ministério para arrumar um emprego que vai me pagar milhões. Ah, não vou, essa vida que Deus me deu, se Ele quiser me dar, Ele vai dar. Observe os passarinhos, eles não têm olerite. Não falta água, comida e moradia, quanto mais vocês. Eu tenho que viver pela fé. Eu não tenho que viver pelo que eu vejo, eu não tenho que viver pela minha conta bancária, eu não tenho que viver pelo que os outros têm, pelo que a moda faz a gente querer ter. Eu tenho que viver por amor a um Deus que eu creio que é vivo, que morreu na cruz por mim, que me salvou, tem um propósito na minha vida, por isso que eu não fui ainda ceifado, por isso que Ele me manteve vivo, minha senha não chegou, e eu estou respirando, e eu ganhei de presente, por isso que hoje se chama presente, ontem, passado, amanhã, futuro, hoje se chama presente, porque Ele nos dá de presente, por isso que hoje se chama presente, porque Ele nos dá de presente a oportunidade de estar vivo mais um dia, para servi-lo, para honrá-lo, para melhorarmos, e para estar aptos para a boa, perfeita e agradável obra de Deus. Então, a gente tem que estar forte espiritualmente. Leitura da palavra não é decorar Bíblia. Ainda mais eu não decoro, porque como a gente fala na linguagem da rua, meu platinado colou de tanta droga. Né? Colou. Então, assim, eu tenho falhas de memória, mas eu procuro praticar. Sim. Não é decorar. Decorar, qualquer um decora. O cara bom de memória vai decorar. Agora, nós estamos praticando. Viver, né? Viver. Tá vendo? E aí a gente vive isso no ministério e a gente vive isso nas ações sociais. Que é maravilhoso você poder ajudar alguém. Ou como vocês falaram, ir na rua entregar as marmitas, né? O projeto da Casa Refúgio começou porque o pastor Fabrício foi adicto, ficou na rua e ele tem um encontro com Cristo numa clínica de recuperação, escutando Ademar de Campos. Olha, forte. Por isso que quando ele foi lá assistir Ademar de Campos na casa da Vânia, ele chorava igual criança. Porque ele falou, eu chorei igual criança porque eu estava relembrando Passa um filme eu na cabeça na clínica e tendo meu encontro com Deus ouvindo Ademar de Campos. E sabe qual é interessante? Ele começou a entregar marmita, sopa, e Deus falou assim, legal, mas eles continuam na rua. Você dá sopa, eles se alimentam, mas continuam na rua. Eu quero que você tire eles da rua. E aí ele vira para a mãe dele e fala, mãe, a mãe dele tinha um sítio, falou, mãe, vou trazer, Deus falou para eu tirar o pessoal da rua, trazer para cá. A mãe dele falou, sai trazer esses loucos da rua, mendigo, drogado. Ô, mãe, da onde eu vim? Quem eu era? Aí a mãe, é mesmo, né? Pode trazer. Há 27 anos o projeto. E por isso que eu acredito muito fielmente na realidade que Deus permite a gente passar por certas situações para isso de fato tornar um testemunho, porque que nem ele comentou, que ele passou por essa situação, por exemplo, no caso das drogas. Você sabe o que é estar lá, você sabe o que é passar, então você sente a dor daquela pessoa. Não que não tenha presbíteros, obreiros, que façam a obra que não tenham passado, que não tenham amor, não é isso que eu estou dizendo, mas é diferente. Sim. Você cria uma empatia, porque de fato você vivenciou aquilo na pele, e você sabe o que é passar ali. Você se sentir excluído, às vezes sentir que não tem mais jeito, às vezes as próprias pessoas podem estar assistindo aqui falando, cara, pô, não tenho mais jeito. Eu cheguei no meu limite. Isso é muito legal e a gente vê que o Espírito Santo ele alinha. Porque eu ia falar isso agora. Eu ia falar assim sobre o passar a necessidade dói. Você sabe o que é isso? Eu nunca passei fome porque mesmo no momento que quando eu comecei a me afundar nas drogas e na vida,
eu perdi trabalho, perdi tudo, eu não tinha mais dinheiro, mas eu tinha o churrasco que ficava do dia anterior, que todo mundo levava em casa, eu tinha um pão, eu ia almoçar na casa de alguém, isso eu tinha. Mas eu passei fome no exército. Quando a gente ia para o campo, que a gente ia ralar, ali você passa. Hoje não está mais assim. Mas antigamente a gente passava fome, era 3 dias, 4 dias sem comer, só tomando água. Então eu senti fome, eu senti necessidade. E a fome dói. E eu vejo na rua, a fome dói. A fome dói. Então, quando você passa a entender isso que você falou agora, é maravilhoso o que você falou agora. Quando você passa a sentir a dor do outro, aí você começa a se pôr no lugar do outro, você começa a entender o que é amar o outro. Sim. A dor que era nossa, Cristo levou naquela cruz. Que era pra gente, ele não deixou, ele falou, não, eu não vou deixar vocês, eu vou lá. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu não vou deixar você ter essa dor da fome, eu vou te ajudar. Eu não vou deixar você ter essa dor do frio, eu vou te ajudar. Eu não vou deixar você ter essa dor de que você não está aguentando, que você não consegue sair das drogas, eu vou te ajudar. Você não consegue sair da dor do abandono, eu vou te ajudar. Então, quando a gente começa realmente a se preocupar com o próximo, a pedir para Deus, Deus me capacita para resgatar esse soldado ferido. Deus vem e cura. Deus vem e cura. A minha visão, eu acho que esse projeto, esse trabalho que o senhor faz é uma das coisas mais importantes que tem na igreja. Total. Até porque esse ano, na nossa igreja, a gente criou o projeto Avivais, né? Que é um projeto que a gente vai, sai para o evangelismo. A gente já fez 2 vezes, a gente fez um drive-thru de oração aqui no nosso estacionamento. E a gente foi no Farol também evangelizar. E cada pessoa que a gente passa na rua ali e conta umas histórias pra gente do que tá passando, de que só precisa de uma oração. Às vezes você só chegar na pessoa e dar um abraço é algo muito importante, né? Porque é uma coisa que você demonstra o amor de Cristo através de um abraço, de uma palavra que a gente fala, uma oração. A gente pode acabar mudando a vida daquela pessoa, né? Você falou algo importantíssimo. Abraço. Importantíssimo. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que iam se suicidar, iam cometer um suicídio. Meu Deus. Por ganhar um abraço. E sem a pessoa saber. Ela desistiu. Vemos. Eu sempre gostei de abraçar. Sempre gostei. E aí quando você começa a estudar o poder do abraço, porque é coração com coração, né? O mundo fala, você passa a energia, né? Mas o abraço, ele tem um poder. Você perguntou um tempo atrás, ali, alguns minutos atrás, falando dentro da capelania sobre algo que foi emocionante, algo que foi marcante. Eu lembro que após conversar com um menino, tem uma conversa da vida particular dele, estava muito difícil. No final, eu oro e eu abraço. Eu falo para ele, fica de pé e eu abraço. Todos. Faço isso com todos, independente da patente, independente de quem for. E abraço mesmo. Ele começou a tremer e depois começou a chorar. Eu falei, guerreiro, tá tudo bem? Ele falou assim, eu nunca ganhei esse abraço do meu pai. Deus. Pesado. Que forte, né? E ali, para mim, foi impactante. Aí eu falei, olha, o abraço, quanto é importante. Certeza. Então é a estratégia que Deus deu. O dar o abraço depois foi Deus. Não sou capaz de, vou dar o abraço. Deus me capacitou para fazer isso. E aí, até hoje, não importa se eu conheço, se eu não conheço, como um abraço desse morador de rua que eu falei para vocês lá, que eu fui lá, abracei ele, chorei com ele. Ele não queria dinheiro. Ele falou para mim, eu só queria alguém que me desse atenção. Eu só queria alguém que conversasse comigo. Ele falou, dinheiro eu tenho a hora que eu quiser. Ele falou, comida eu tenho a hora que eu quiser. Água eu tenho a hora que eu quiser. Se eu quiser beber, eu bebo. Mas atenção eu não tenho. As pessoas desviam de mim, passam reto. Como se não fosse nada. Queria ser visto, né? Eu queria ser visto. Então, realmente,
o que você falou, abraço, ele muda, ele cura. Jesus na cruz morreu de braços abertos para abraçar a humanidade. Jesus abraçou a gente. A gente sente o abraço dele todo dia. A gente está passando algo, você entra em oração, você sente literalmente Sim. ele fazer Um aconchego, o colo. Sim, com certeza. A mamãe com o pintinho debaixo da asa. Né? Você sente isso, você sente o aconchego dele. Salmos, tem pessoa lê os salmos, é o tempo inteiro vendo Deus abraçando ali. Então o abraço realmente ele é muito importante e infelizmente o ser humano criou um estereótipo de não me abraça muito que eu sou macho. Principalmente lá no exército. Né? O exército é aqui e um aperto de mão se o superior der a mão, Mas senão... eu vejo que é muito da movimentação ter acontecido e cumprindo-se a palavra, porque fala que, acredito que a gente está encaminhando para tempos difíceis, senão o final dos tempos. Claro. E falou que o amor de muitos se esfriaria. E se você for ver a essência do evangelho, que o Senhor pregou é o amor. Amar o seu Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Então é o primeiro mandamento com promessa. Só que é muito difícil a gente amar o outro. E quando a gente tem esse contato com essas pessoas que marcam tanto a nossa vida, você vê que às vezes como a gente é egoísta, muitas vezes a gente retém o que é bom pra gente. Os meus pais, eles dirigiram um ministério que se encontrava lá na cidade de Poá, fazia divisa com Ferraz, era uma região bem humilde, sabe? E eu, cresci em São Caetano, sempre tive, graças a Deus, uma condição abastada, pude desfrutar de coisas boas. E quando você se depara com uma realidade como essa, você tem um choque de realidade. Mas o que me marcou ali foi uma menininha. Ela era pequenininha, tinha cerca de 6 anos, adorando e chorando na presença do Senhor, mas você olhava assim, coisa linda, uma criança adorando, mas você via que ela estava tremendo de frio. Sim. Lá é uma cidade muito fria, ela não tinha um agasalho, mas mesmo assim ela não deixava de ir na igreja. Tinha alegria. Quantas vezes por conta de vaidade, eu já usei todas as roupas que eu tenho, não quero variar, e deixa de servir a Cristo, deixa de estar na igreja, deixa de fazer a obra. E esses ensinamentos eu acho que valem tanto pra gente. Por isso que pessoas como o Senhor, eu peço para Deus que abençoe e continue exercendo essa obra, fazendo, porque é para um propósito maior. É para alcançar essas pessoas que muitas vezes não são vistas, que são esquecidas e que a gente passa no dia a dia como se não fosse ninguém. E elas continuam ali, sabe, Dani? E pegando só um gancho do que você falou, Dani, dessa menina, né, que você já tinha me contado a história, eu falo assim, pastor, uma das coisas que mudou minha vida mesmo foi quando eu fui pro exército, porque... Como o Dani, assim, eu nunca passei necessidade, assim, em si, graças a Deus. Só que quando eu fui servir, eu cheguei lá com pessoas da minha idade, que a gente conversava, assim, tava no ano obrigatório, eu perguntava pra eles, por que você foi voluntário? E o menino falou, eu fui voluntário porque aqui eu consigo ter 3 refeições no dia, eu consigo tomar café. Isso é uma realidade. Porque em casa eu só consigo, às vezes, jantar. E aqui eu consigo pegar uns pães, colocar na mochila e levar pra minha mãe. Então, ali eu comecei a ter um choque de realidade, você valorizar um banho quente, uma comida, uma refeição e saber se sentir ali outras pessoas, você sentir a dor das outras pessoas. Isso transforma, porque traz um constrangimento do fato que, assim, cara, eu não acho de forma alguma que seja errado você conquistar um bem, algo que você queira muito, que você deseja, que seja fruto do seu trabalho, amém. Mas que isso não se torne prioridade no nosso coração. Que as vidas sejam primeiro lugar. Porque enquanto às vezes a gente está assim, vai descendo com essas coisas, quantas pessoas estão perecendo? Sim. E assim, a gente é agraciado por ter conhecido a palavra do Senhor. Sabe? A gente é um privilégio. Cara, com egoísmo a gente reter isso pra gente. Sendo que uma vida tá ali só querendo um abraço. Sabe? Pessoas gastando tempo, ou vamos dizer assim, gastando energia para conquistar bens. E aí é a mesma pessoa que vai dizer que não tem tempo para ler a Bíblia, porque ela está corrida. É a mesma pessoa que fala que não tem tempo de fazer um curso bíblico, que não tem tempo de fazer alguma ação social, que não tem tempo de fazer algo, porque ela está correndo, estou desgastado, não aguento mais, porque eu estou correndo para ter algo. E o ter algo é consequência. Eu falo muito para eles lá no exército, quartel. Você acha que o propósito de Deus na sua vida é você ter vindo aqui para ser militar. Não.
O propósito de Deus é você ser um evangelista aqui dentro, salgar a vida daqueles que estão sem sabor, iluminar a vida daqueles que estão tropeçando no escuro, e a consequência disso é você ser militar. Eles invertem. Sim. Não, é consequência. É Deus te usando como um evangelista aqui, e para Deus ter um evangelista dentro do exército, ele te fez militar. Mas não o propósito dele é que você seja militar, o propósito dele é que você seja um pregador da palavra. Só unir com o seu sonho. Total. O propósito de Deus não é nós estarmos numa faculdade, fazermos uma faculdade, não, é estarmos na faculdade para falar a palavra de Deus. A consequência foi a faculdade, foi aquela ferramenta que Deus usou para que você pregasse o evangelho. Senão Deus não colocava você na faculdade. Verdade. Sim. Então, Dá pra ver aqui, né, Dani, que querendo ou não, indiretamente, o senhor inspira muitas pessoas a fazer o mesmo, entendeu? Porque eu acredito que esse trabalho de evangelismo leva as outras pessoas a querer fazer também. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui vão ser impactadas, vão ser influenciadas através do trabalho que o senhor está fazendo, dessas histórias que a gente está contando aqui. Isso é muito importante. irmão, é um trabalho lindo, compensador. Você dorme feliz. Eu, quando volto do quartel, posso estar cansado, porque ninguém é super-homem, né? Sim. Mas eu volto feliz. Quando eu vou... É em Calcaia do Alto lá, né? Então, são 1h30, quase 2 horas de viagem para ir, 1h30 Todo dia é para bem voltar. puxado. Às terças-feiras, né? Então, assim, você volta cansado, mas eu volto no céu. E sabe o que eles falam lá, os moradores de rua, na clínica de recuperação? Capelão, a gente não abandona a gente. Eu falo, imagina, não vou abandonar. E aqui eu não estou julgando ninguém, só estou falando o que eles falam. Que a gente estava falando do evangelismo, de muitas pessoas quererem seguir. E eles falam assim, ninguém quer vir aqui. Porque aqui ninguém aparece, aqui não tem like, aqui não tem vídeo. Aqui está no fundo do mundo com pessoas improváveis. As pessoas têm medo de vir aqui. E as que não têm medo não ligam para a gente. Eles falam isso. Quando eu vejo isso, eu fico triste. Eu falo, cadê o evangelismo? Cadê Atos? Eu sou apaixonado por Atos. Cadê Atos 2? Nossa, total. O final do capítulo de Atos 2 fala o quê? De nada vos tinha falta. E não só financeiramente, mas fala de não tinha falta de abraço, não tinha falta de amor, não tinha falta de evangelismo. E hoje a gente vê, vamos lá comigo? Vamos, claro, só me chamar. Ô irmão, dia tal, vamos? Ah, então, cara, sabe o que é? Eu tenho que levar minha avó de 100 anos no jiu-jitsu. Igual a Juju fala. Ela fala. Falando em Juju, eu tenho que falar que a minha filha é um amor. Minha filha é tudo na minha vida. Quem me inspira nesse ministério, né, é minha filha. Porque quando minha filha nasceu, eu falei, agora eu preciso mudar a minha vida. Tipo, você pai. Eu preciso ser sério. Exato. Eu preciso ter um compromisso com Deus. Então eu digo de todo o coração, a vinda da minha filha mudou a minha vida. Que bênção. O encontro com Cristo mudou minha vida em primeiro lugar. O encontro com a Juju mudou minha vida também. O ministério, né, mudou minha vida. E minha 01 mudou minha vida. Vocês estão ajudando a mudar a minha vida também. Glória a Deus. É muito prazeroso. Minha filha realmente, ela é de uma sabedoria e de um coração cristão. Você conhece ela, você sabe. A Júlia é fantástica. Eu lembro dela pequenininha, sei lá, 3, 4 anos, 5 anos. Ela com a biblinha na mão, sentadinha, esperando o povo chegar do pequeno grupo. Que legal. Pra gente fazer o pequeno grupo. E ela, a primeira a sentar lá com a biblinha. Que a gente já fazia esse Resgatando Soldados Feridos há muitos anos. Então,
realmente emociona porque minha filha, eu penso sempre, eu penso no ministério, eu penso na minha filha. Como a gente entrou nesse assunto familiar, falando da sua esposa, da sua filha, eu queria perguntar pro senhor quão importante é ter a sua família alinhada nesse propósito, vocês estarem juntos nesse propósito. Por que eu tô comentando isso? Até porque eu queria falar que eu casei recentemente, né, em abril, então só queria mandar um beijo pra minha esposa, que eu te amo, que se eu não falar também depois. Mas eu queria perguntar como é importante vocês estarem alinhados nesse projeto, nesse ministério, qual é importante pro senhor ter sua filha, sua esposa, tudo junto ali, e tá alinhado tudo no mesmo propósito ali. É a base de tudo, tirando Deus, Sim. né? Mas vamos falar agora de família e de mundo, né? Sim. A minha filha e a Vânia são realmente, e os amigos, né? Que fantásticos. São pessoas que me inspiram. Quando eu vejo, né? Eu vou começar pela minha filha. Quando eu vejo minha filha pegando ônibus, trens, debaixo da chuva, para sair da casa dela, para vir para cá, né, no ABC, volta tarde na noite, ônibus, trem, metrô, chovendo, e ela vira, papai, olha, filmando, tô toda molhada. Cara, isso para mim é tudo, porque eu falo, ela poderia estar reclamando, ela poderia estar xingando, poderia estar dizendo que a vida é uma porcaria, que Deus não existe, E tá sempre porque ela alegre. não tem um carro para ir, porque ela não tem no seu... E alegre, brincando, curtindo. Então ela é madura, ela sabe se virar, e para mim isso é um orgulho, isso para mim é tudo, porque minha vida sempre foi assim também. Ela me apoia em tudo. Ela manda, quando eu posto as coisas, ela é sempre lá... E sabe o que é legal? Dá pra ver a questão do legado. Porque você vê que tem uma base familiar, porque, Juliana, não é puxando o saco, tá? Mas que a gente, como eu ia falar, tá puxando o saco, mas ela é realmente uma pessoa de bem com a vida. Tá sempre Nossa, alegre, chega no ambiente, muda, trata todo mundo com respeito, com educação, e a gente sabe que nos dias atuais é bem Sim, difícil isso. sim. E uma coisa que eu falei no começo do podcast, eu volto a afirmar, quando ela fala do Senhor, é algo tipo, lindo, que você vê que ela se emociona, ela gosta, ela sente prazer, tipo, é o meu pai. Ela mostra, tipo, você no exército, Exemplo, né? mostra você pregando, e ela fica muito feliz, tipo, e brilha o olho. E isso não tem preço que paga, porque é o legado que o Senhor deixou na vida Com dela. certeza. E que vai através das gerações, sabe? Isso te impulsiona, isso me impulsiona a continuar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo a resposta de Deus através da vida dela. Então, falando, olha, continua nesse caminho. E quando eu olho para a história da Vânia, uma história que... vou falar da história aqui dela, mas a história dela é empolgante. A história da vida dela é empolgante. Uma guerreira que, por mais difícil que a vida fosse, ela nunca desistiu, porque por menos muitas pessoas desistem, né? Ela nunca desistiu, sempre prevaleceu, sempre deu a volta por cima, e hoje é essa guerreira que é. E ela me impulsiona e ela me empolga a realmente não desistir, a ser esse guerreiro, que ela é essa guerreira. E o gostoso é que mesmo ela, em momentos difíceis, ela não desiste, ela continua. Ela só retrai para a trincheira, ela limpa o fuzil, ela se alimenta e sai da trincheira de novo e continua guerreando, sabe? Ela não foge da guerra, né? E no nosso relacionamento, como eu falei lá, é uma guerra espiritual. Sim. E ela em nenhum momento fugiu, ela sempre esteve do meu lado. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por essas pessoas que Deus colocou na minha vida. Minha filha, a Vânia, meus amigos, os meus comandantes, que foram eles que... Porque esse ministério todo começou através do Coronel José Paulo, que isso eu nunca vou deixar de falar. Depois do Coronel Zari, depois do Coronel Cardoso, agora o Coronel Afonso, próximo vai ser o Coronel Azeredo, que já falou, você não vai sair daqui, né?
E o general Maurício, que eu não posso deixar de falar, que o general Maurício também é nosso irmão em Cristo. Que benção. Imagina um general, né? Você fala, pô, um general, e ele é uma pessoa... Que pessoa incrível, general Maurício. Servo de Deus, pastor. E isso te apoia, porque você fala, as pessoas apoiando o ministério. E o legal também, fugindo um pouco disso, né, da família, que me veio agora, me perdoa, mas depois a gente pode voltar mais na família. Assim, a família, eu me espelho no meu pai, né? Meu pai, uma pessoa... Cara, meu pai, ele nasceu, foi para um colégio interno, então ele não teve família, ele teve a família, mas não teve com a família. Ele foi para um colégio interno quando ele nasceu. Meu pai belga, né, nasceu na Bélgica, foi para o colégio interno quando pequeno, estudou no colégio interno, naquela época, imagina, tomando pancada. Quando ele está com 18 anos, a Bélgica está sendo invadida, e ele fala, não vou virar escravo, não vou deixar, sai, vai para a França, se alista na Legião Estrangeira, se torna um militar de 44 a 49, lutando na Legião Estrangeira, se tornando sargento paraquedista, lutando Segunda Guerra Mundial, Conchichina, Camboja, Indochina, África, Vietnã, e tudo isso me empolgou. Veio para o Brasil, fez a faculdade lá, veio para o Brasil, foi morar em pensão, comendo uma latinha de atum e uma latinha de goiabada, onde ele morreu amando sardinha e goiabada. E conquistou o que conquistou. Meu pai chegou a conquistar um cargo grande, né? E nunca focou em bens materiais. Nunca. Vou comprar mais apartamento, vou comprar mais casa, vou comprar mais carro, vou comprar mais... Não. O pai tinha um carro e um apartamento. Acabou. Para que mais? Era o necessário para ele. É o necessário. Poderia ter mais. Mas não, isso aqui me basta. Porque meu pai entendia que realmente a vida que foi de tanto sacrifício não precisava ter mais. Sim. Né? Então, o legado que meu pai deixou para mim, né, e minha mãe hoje está com 95 anos, o legado que os meus pais deixaram para mim, minha mãe eu amo de paixão, meu pai, eu não vou dizer que eu cuidei do meu pai, quem cuidou foi a guerreira da minha mãe, meu pai faleceu com Alzheimer, a guerreira da minha mãe me ensinou muito quando meu pai teve Alzheimer, minha mãe me ensinou muito, e hoje minha mãe me ensina a cuidar dela, não sou eu que aprendo a cuidar da minha mãe me ensina a cuidar dela. Então a família é a base de tudo. Agora eu vou voltar rapidinho lá, da parte espiritual, aonde algumas pessoas criticavam a capelania dentro do exército, os militares, e eu ficava sabendo, óbvio, porque Deus não deixa nada né, no oculto, e eu ficava sabendo de algumas pessoas que falavam, para quê? E algumas eu não ficava sabendo, algumas eu sabia depois, quando elas iam na capelania chorar, pedir ajuda, e no final da conversa vinha pedir perdão. Então, por quê? Porque eu falava mal da capelania, eu não acreditava no capelão, achava que era mó bobeira o quartel ter um capelão aqui, e hoje eu senti a necessidade de vir aqui e eu vi o quanto me ajudou. Então, perdoa, eu falei, que isso? Cara, que sensacional. E Dani, sabe, o Espírito Santo é lindo e a maneira que ele vai agindo, interligando as histórias, e algo que te colocou no meu coração, que eu queria te falar em resumo, assim, que eu senti de toda essa conversa, de toda essa história. Eu vi muito aquela história de Paulo, quando o Senhor chega para ele e fala, a minha graça te basta. E eu acredito muito que você tomou posse dessa palavra e vive em função disso. E que papo sensacional. E, capelão, só pra gente encaminhar aqui pro final, a gente faz sempre um bate-volta, aqui um ping-pong de perguntas rápidas e respostas objetivas, só pra gente encaminhar pro fim, onde a gente pergunta, você responde assim, de bate pronto. O que é Deus pra você? Tudo. Show de bola. Tudo. Gálatas 2:20. Logo não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. O seu versículo favorito da palavra, que ele citou alguns, eu fiquei curioso para saber. Quero ver qual que é o senhor prefere. Poxa. Josué 1:9. Não temas,
não te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo, aonde pisar as plantas dos teus pés. Amém. Esse versículo é lindo. Seu louvor favorito? Agora me pegou, hein? São muitos, mas... Puxa, agora você me pegou legal, hein? Rapaz, eu gosto muito de ouvir Thales. Legal. Eu gosto de todos os louvores. É que cada momento a gente se identifica com um louvor. Então, eu não sei se eu teria um louvor favorito, mas o Thales, quando eu estou escutando, né, eu vou me identificando. Eu me identifico porque eu vejo que o Thales passou momentos difíceis, momentos de julgamentos, momentos de falarem dele, e eu creio que os louvores que ele fala são muito de coração dele, de arrependimento. É uma oração É mesmo. uma oração. Legal. Então vamos colocar louvor favorito, aquele que tem a oração, aquele que tem o embasamento bíblico. Sim. Porque hoje nós temos muito egocentrismo nos louvores. Eu posso, Eu faço, Zoa. me abençoa, eu tenho, porque eu nasci para vencer, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo, e eu não vejo isso Muita adoração. na Bíblia. Sensacional. E só antes da gente encerrar, olhando lá para sua câmera, se você pudesse deixar agora uma mensagem do seu coração, pro pessoal que está nos assistindo, que você sentir no coração, deixar o Espírito Santo te usar mesmo para falar algo para a gente, antes da gente encerrar. Eu não sei como você está se sentindo hoje, mas eu quero dizer para você, tanto homem quanto mulher, jamais se sinta improvável. Jamais ache que aquilo que você fez, que você não é digno ou digna de receber o perdão. Que você não é digno de estar na igreja. Eu estou fumando, eu vou parar primeiro de fumar, eu vou parar primeiro de usar droga, eu vou parar de adulterar, eu vou parar de fazer algo para depois ir para Cristo, para depois ir para a igreja. Eu falo para você, Deus te quer do jeito que você está agora, desse jeito. Não espere, deixa Deus te transformar. Não queira você se transformar para buscar Deus. Vá como você está para Deus, porque Jesus te ama desse jeito e Ele quer você hoje. Amanhã pode ser tarde. Aproveite o hoje, aproveite o agora, aproveite o amor imensurável, a graça dele, e vá para os braços dele, que ele está te abraçando toda hora. Ele está te esperando como o filho pródigo. O pai do filho pródigo estava esperando ele na porteira. Jesus está te esperando. Vá a ele agora, que ele te ama muito. Que Deus te abençoe. Sensacional. Sensacional. Pastor, antes da gente encerrar, queria agradecer a sua presença, agradecer pelo bate-papo. Eu Foi que agradeço, para mim é um sensacional. privilégio estar aqui. Com certeza. Obrigado. A gente queria te deixar uma lembrancinha. Glória em nome a de toda a Deus. equipe aqui do Ice Amém. Talks, de nós bastidores. Obrigado, Isso aqui meu irmão. é pro senhor. Obrigado. História de coração. Prazer. Glória a Deus. Receber o senhor. Fala que tem que abrir na frente, né? Isso, se o senhor gostar. Vamos abrir na frente aqui, peraí. E aí vocês foram aonde eu gosto, hein? Tomar um cafezinho. Vocês pegaram aonde eu gosto da garrafinha. Garrafa Que é a térmica, garrafinha, legal. né, meu love? Né? A gente gosta. E olha só, Dá olha xicrinha o pra tomar detalhe. também. Vem ainda 2 xícaras, que é uma para mim e uma para Deus. É isso aí. Tomar café com Deus, É isso. não é? Com certeza. Nós temos, amor, é eu e você também, tá bom? Deus, ele merece coisa grande, então essa aqui é para tomar café com ele. Amém. Né? Apelão, Incrível. muito obrigado. Uma Vocês pequena são- lembrancinha. Vocês são demais. Que Deus te Obrigado. abençoe por ter esse coração servo, ter se disponibilizado. A gente sabe que sua agenda é muito cheia, mas Deus, creio, sem dúvidas alguma, né, Dani, que vai alcançar certeza. muitas Com vidas, certeza. que vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Muito obrigado pelo convite, que Deus te abençoe. Pessoal, você que está nos assistindo em casa, siga a gente em todas as redes sociais, siga o Capelão também, que a gente vai deixar na descrição as redes sociais.
acompanhe a programação da igreja, venha nos fazer uma visita. Dani, foi um prazer também ter você aqui ao meu lado. Sensacional. Um privilégio estar aqui Vocês com são você. fera de demais. bola. Vocês são fera demais. Obrigado de coração. Obrigado, meu irmãozão. Pessoal, Obrigado, fica vocês. com Deus e até o próximo episódio. Tchau, Glória tchau. a Deus.